Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Renato, sou consultor de inclusão aqui do Oportunidades Especiais. Prazer mais uma vez estar com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando esse tempo aqui, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o autismo ou sobre o transtorno do espectro autista, né? Que é um tema bastante recorrente para a gente, quando a gente fala de deficiência, é um tema também bastante aí presente, né, na inclusão profissional das pessoas com deficiência, de um modo geral. Então, lembrando que os vídeos, né, que a gente traz aqui são sempre vídeos relativamente curtos. Na verdade, é um convite para a gente falar um pouco mais sobre o tema, é uma introdução, né? A gente traz assim de forma bastante panorâmica para despertar aí, na verdade, o nosso interesse sobre o assunto. Porém, a gente lembra que logo após os nossos vídeos, a gente sempre deixa aí na descrição, né, algumas referências, alguns links para que vocês possam, havendo o interesse, a necessidade, né, se aprofundar no tema, conhecer um pouco mais, né? Lembrando que geralmente é um assunto muito interessante, muito importante que a gente busque mais informações, né? Bom, então, o transtorno do espectro autista, né, o autismo, né? O que é isso, né? É um tipo de deficiência, é uma deficiência específica, é um tipo de deficiência intelectual, né? Então, a gente entende que o autismo, ele não necessariamente é uma deficiência intelectual, porque ele tem várias características que são específicas, né, do transtorno do espectro autista. Então, nós temos também vários níveis, vários graus, né, diferentes, melhor dizendo, não níveis, mas graus diferentes desse tipo de transtorno. Lembrando que as pessoas com deficiência, de um modo geral, e aí a gente externa um pouco, não só olhando para a pessoa autista, né? A gente sempre lembra que essas pessoas são pessoas que podem ser e são, né? Pais de família, mães de famílias, pessoas assim que, dentro da sua condição, tendo a característica da sua deficiência, elas podem ter aí uma relação super inclusiva, super interativa, né, na sociedade de um modo geral, né? Então, são pessoas que sempre compartilham com a gente, e cada um com a sua especificidade, sempre tem muito a ensinar, a gente sempre tem muito a aprender e a colaborar também com essas pessoas. E são também consumidores, consumidoras, né? Jovens, adultos, crianças, que estão aí presentes com a gente e cada vez mais, como nós estamos habituados aí a ver, né? São pessoas que estão cada vez mais em busca dos seus direitos e dos seus deveres também, né? São sujeitos de direito e cabe a nós, enquanto sociedade, né? Colaborarmos para que todo esse processo aconteça de uma forma bastante saudável. Então, as pessoas perguntam muito para a gente sobre o transtorno do espectro autista, sobre as especificidades, e como eu acabei de dizer, existem vários graus diferentes. Então, nós temos pessoas com autismo que são pessoas eloquentes, pessoas que não são eloquentes, pessoas que têm a fala pouco desenvolvida ou também bastante desenvolvida, né? E características que são muito comuns, né? A gente sabe que a estereotipia é uma característica bastante comum na pessoa que é autista, muitas vezes a rotina, a necessidade de fazer algumas atividades sempre da mesma forma, sempre no mesmo horário, do mesmo jeito. Então, é necessário a gente observar, entender, respeitar muitas vezes, né, essa característica da pessoa que é autista ou do grupo das pessoas que são autistas, né? Lembrando que, às vezes, também a gente percebe que existe um interesse por um específico tema, por um assunto muito maior para aquela pessoa que é autista. E de modo, muitas vezes, que o interesse dela por aquele único assunto ou determinado assunto, ele acaba sendo muito presente todos os dias. Então, a pessoa tem muito mais vontade de falar, de entender, de estudar sobre aquele tema. Então, é também uma característica, né, da pessoa que é autista. A gente sabe também que uma outra característica, e também ligado a um pouco dessa questão da estereotipia, né,
a gente percebe que muitas pessoas não olham diretamente no rosto, né, da gente, não tem essa troca de olho no olho, né, como a gente está habituado aí de uma forma geral na nossa sociedade. Então é uma característica também. A gente percebe que existem pessoas autistas que têm uma sensibilidade auditiva, então é interessante ficar atento a essa característica, a esse detalhe também. Existe a sensibilidade ao toque, que também é bastante comum. Então, as nossas dicas de convivência, elas vão sempre muito também nesta direção, né? Ou seja, no convívio do trabalho, ou seja, no convívio ali do atendimento a uma pessoa que é autista, ou um jovem que é autista, a gente sempre perceber, perguntar se a gente pode ajudar, se a gente pode encostar, se a gente pode tocar, perceber se essa pessoa muitas vezes se sente incomodada em determinado ambiente, porque, como eu acabei de dizer, existe, né, uma sensibilidade também auditiva, existe algumas questões que podem, né, fugir ali do nosso olhar naquele momento, mas que eventualmente podem causar algum tipo de incômodo, né, para aquela pessoa que tem o espectro do transtorno do autismo. Então, as nossas dicas de convivência vão exatamente nesse sentido, né? Da gente prestar atenção, porque uma vez estabelecido essa relação, esse convívio, essa rotina, né? A gente entende que a pessoa que tem autismo, ela convive de uma forma bastante adequada. A gente tem pessoas que, inclusive, quando tem essa questão da rotina bem colocada, do horário bem colocado, são pessoas que desempenham muito bem as suas atividades, né? Lembrando que existem os graus, né, do autismo. Então, quando a gente para prestar atenção nas características, nos pontos específicos, a gente estabelece de acordo com a nossa convivência, de acordo com o grupo que a gente tem na mão, de acordo com a relação com aquela pessoa, algumas rotinas que podem ser e são, né, bastante saudáveis, respeitando, obviamente, sempre as características, né, daquela pessoa. Então, quando a gente fala hoje na inclusão das pessoas com deficiência, na educação, na família, no trabalho, né, no lazer, essas questões estão cada vez mais presentes e é muito bacana, muito interessante quando prestamos atenção nisso, né? Isso faz de nós, de uma forma geral, pessoas muito plurais, né? E pessoas muito mais abertas aí a entender toda a diversidade que está à nossa volta. Bom, agradeço mais uma vez pelo nosso encontro aqui, por essa nossa pílula de conhecimento, né? Fiquem sempre à vontade para entrar em contato com a gente. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.